Assim como os humanos, os cães também podem desenvolver problemas cognitivos, conforme eles vão envelhecendo. De repente, começam a fazer as suas necessidades fisiológicas em lugares errados. Esquecem comandos e ficam até desorientados. Esses podem ser alguns dos sintomas, dos sinais da síndrome da disfunção cognitiva canina, popularmente chamada de Alzheimer canino. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu recebo o veterinário especializado em clínica de cães e gatos, Daniel Pinho. Daniel, chega mais, uai! Tudo Olá, bom? Seja bem-vindo! Retornando mais uma vez, com licença. Sente-se, por favor. Claro, claro. Quando eu vi, fiquei pensando, falei, nossa, que triste, né, a gente imaginar, e imaginar que são doenças que acometem todos os seres, sim, não é? Sim, com certeza. Essa coisa da gente ter os nossos cães e cuidar mais deles, e eles viverem mais tempo, também influencia nisso? Sim, a gente costuma dizer em medicina, e também em medicina veterinária, que só não adoece, né, quem morre antes de adoecer. Então, quando a gente e também os animais, vai envelhecendo, a gente fica mais propenso, e os animais também ficam mais propensos a ter alguns tipos de doenças. E quando a gente fala de doença do sistema nervoso, né? Então, com o avançar da idade, é muito mais comum. Né? Se a gente fizer um paralelo com as pessoas, a gente vai ver que as pessoas idosas, elas desenvolvem muito mais doenças cognitivas do que as jovens. E quando a gente fala dos animais, graças a Deus, a medicina veterinária avançou muito, tecnologicamente. As pessoas têm trazido os animais para dentro de casa. Então aumenta-se o cuidado com os animaizinhos. Antigamente o animal era aquela coisa que ficava no quintal para guardar a casa, né? Que a gente dava o resto de comida. Hoje em dia não, já tem um cuidado maior. Então aumenta-se a longevidade, consequentemente aumenta-se também algumas doenças, como as doenças cognitivas. E como funciona esse Alzheimer, popular Alzheimer nos animais? Essa doença, né, a síndrome da disfunção cognitiva canina, ela é uma doença neurodegenerativa progressiva. Nossa, Daniel, que nome, né? Explica aí para nós. Que nome esquisito. Calma, neurodegenerativa quer dizer que é uma degeneração dos neurônios, né, do sistema nervoso central. E progressiva é porque ela só vai piorando. Né? Infelizmente, já adianto aqui, infelizmente ela não tem cura. Então, o tratamento, ele é para a gente tentar não deixar avançar tão rapidamente e aumentar a qualidade de vida do paciente. Mas assim como o Alzheimer, né, não se conhece uma cura. E ela vai progredindo, infelizmente. E existe alguma fase, né, que você sabe, esse cachorro, essa raça é propensa a ter ou não? Hoje, porque assim, a gente está estudando bastante, inclusive pela similaridade com o Alzheimer, muitos médicos humanos têm estudado também a síndrome da disfunção cognitiva canina. E a gente está estudando bastante, mas ainda não se correlacionou a síndrome da disfunção cognitiva canina com uma raça específica. Não. O que viu-se é que machos e fêmeas castrados tendem a aumentar a possibilidade. Aumentar a possibilidade. Aí acredita-se que tem uma correlação com a redução de hormônios, né, produzido pelas gônadas. Mas ainda não está totalmente elucidado. Entendi. Né? Então ainda não pode se dizer que isso é certo. Enquanto o Alzheimer, ele tem 70%, o Alzheimer, né, logicamente humano, tem 70%, né, acometido pela genética. Né, a gente diz que 70% do Alzheimer, ele dá-se pela genética. Nos cães a gente ainda não tem dado o suficiente para correlacionar com raça, né? Se um animal teve, quer dizer que seus filhos vão ter, a gente ainda não tem essa segurança. Entendi. E existe uma idade? Olha, como a gente está dizendo, né, é uma doença de cãezinhos mais velhos. Mais velhinhos. Né? Então, os artigos científicos, eles sempre nos dizem que animais a partir de 8 anos vão apresentar. Artigos mais atuais, eles vêm dizendo que acima dos 8 anos de idade, de 14% a 35% dos animais apresentam algum grau da síndrome cognitiva canina. Nossa. Então, a gente vai vendo que está aumentando, só que é subdiagnosticado. Porque muitas vezes o tutor, ele simplesmente atribui algumas alterações, está envelhecendo, é isso. Aí não leva no veterinário. E até os veterinários ainda estão aprendendo a fazer o diagnóstico correto. Então acabam não notificando. E aí a síndrome cognitiva canina fica subdiagnosticada. Mas os artigos, como eu disse, né, vai de 14% a 35% dos animais acima de 8 anos. Então, a partir dessa idade, a gente já tem que ficar muito atento no nosso bichinho. Quais são os sintomas? Né? Eu falei um pouquinho ali, mas eu queria que você falasse pra gente. Sim, claro. Os sintomas, como você bem disse, né, vai dar desorientação. O animalzinho, ele fica ali dentro de casa, ele sempre se orientou muito bem dentro da casa. Mas agora começou a ficar perdido. Né? Tá andando de um lado para o outro, começa a se movimentar sem propósito, movimentar em círculos. Às vezes os animais começam a se movimentar em círculos.
né? Também tem as interações, ficam alteradas. O animalzinho sempre teve uma boa interação com o tutor. Agora não. Parece que ele se esquece, né, de quem é o tutor, ele interagia com outros animais ali do ambiente e agora não mais, não está mais interagindo tão bem quanto interagia. As necessidades fisiológicas, né, cocô, xixi, o paciente começa a fazer cocô, xixi em lugar diferente. Sempre fez naquele lugarzinho. Ó, doutor, nunca vi Toby fazer cocô e xixi dentro de casa. Mas agora Toby está com a mania de fazer ali, até na cozinha está fazendo, nunca tinha visto fazer, agora está fazendo. Né? Também tem a alteração, a troca do ciclo de sono e vigília. O animal antes ficava acordado durante o dia para interagir com as pessoas, para brincar, e de noite dormia, aquele sono gostoso. Agora não, de dia está dormindo, tendo pessoa perto ou não, e à noite está ficando ansioso, está ficando agitado, está andando pela casa compulsivamente, vocaliza, né? Late, chora, uiva, né? À noite, ansiedade. O animal começa a ficar mais ansioso, também se movimentar bastante, a atividade reduzida, né? A gente diz que em alguns momentos ele apresenta ansiedade, mas de forma genérica ele começa a ficar mais quietinho, ele não se interessa mais pelas pessoas, né? A memória alterada, né? O aprendizado e a memória, ele sabia fazer uns truques, você falava assim, ó, sit, sentava. Agora você fala sit, parece que não é com ele. Ó, parece que nem viu, não entende mais. A gente falava numa entonação, eu falava com a Belinha numa entonação, eu falava, Belinha, não pode, ela já entendia. Agora eu falo, não pode, já sai andando, parece que nem é com ela. É com então, ela. Parece que desaprende aquilo que já tinha aprendido. Parecido com o Alzheimer, né? Parece que atua, porque o Alzheimer, ele atua no hipocampo e no lobo pré-frontal, que são partes do cérebro que estão ligadas com aprendizado, com memória, com interação, com orientação espacial. E a síndrome cognitiva canina também atinge esses locais do sistema nervoso central. Que tristinho. Na síndrome da disfunção cognitiva canina, assim como o Alzheimer, a fisiopatogenia tem a ver com deposição a gente chama de placa senis, que é proteína beta-amiloide. Se você pesquisar um pouquinho sobre Alzheimer, você vai ver que fala muito sobre isso. Então é muito parecido à fisiopatogenia. E também tem atrofia do cérebro. Então quando esses sinais, a deposição de placa senis começa a ser muita, começa a dificultar os impulsos nervosos, começa a dificultar as sinapses, que a sinapse é a comunicação de um neurônio para o outro, e você vê essa atrofia mais significativa, você pode ter sinais como as convulsões. Já é um sinal mais avançado dessa doença, infelizmente. E às vezes, Dani, a gente acha, porque você está falando, eu estou lembrando muito do cachorrinho que eu tive, que era um poodle, que era o Floquinho, e no final ele estava assim, e a gente achava que era do coração. E o veterinário também ficava confuso, mas ele tinha exatamente isso, do nada ele apagava, tipo uma convulsão, e a gente falava floco, floco, e aí voltava e começou a fazer, a andar em círculos, então, e ele já tinha 14 aninhos, então pode ser até algo assim que a gente de repente não percebeu, foi nessa do tá velhinho, é normal, e você não vê. A gente pode confundir com outras patologias. Com certeza. O Floquinho já era um senhor aí, né, de 14 anos. O Poodle é uma raça que costuma viver muito tempo. A gente diz que são Highlanders aí. Não é incomum a gente encontrar Poodle. Eu já atendi Poodles de 18, 19 anos, 20 anos de idade, né? Então é uma raça que costuma ter uma longevidade considerável. E é importante a gente distinguir a síndrome da disfunção cognitiva com outras doenças. Porque sim, o Floquinho poderia ter sim uma cardiopatia. E isso pode estar gerando sinais parecidos com a síndrome da disfunção cognitiva. Às vezes o paciente ele tem um hipotiroidismo, que é uma doença hormonal. Às vezes o paciente ele tem alguma doença que cause dor e deixa ele mais quietinho às vezes ele vocaliza, ele tem movimentações atípicas, então confunde. É importante que o veterinário avalie muito bem, porque senão confunde muito. Porque esses sinais, eles às vezes são inespecíficos. Então a gente tem que excluir outras possibilidades para chegar ao diagnóstico mais preciso, porque a síndrome da disfunção cognitiva, ela não tem um exame. É isso. Não, a gente vai juntando, faz um histórico. É muito importante o questionário, o veterinário perguntar tudo isso que eu estou falando, esses sinais, perguntar para o tutor, né, para que as informações sejam trocadas, fazer um exame clínico detalhado, exames laboratoriais para excluir outras possibilidades, para aí sim você diagnosticar. A gente tem uma perguntinha para o WhatsApp, antes de eu te perguntar dos tratamentos. Vamos ver aqui a nossa perguntinha de WhatsApp para o Daniel. Do José Almeida, de São Paulo. Olá, doutor Daniel e a Biane. Boa tarde. Gostaria de saber quais são os sintomas dessa síndrome em gatos. Porque a gente está falando bastante dos cães. Eles também sofrem assim como os cães ou não? Ótima pergunta. Ótima pergunta, José.
Gostei também, José. Eu estava aqui na minha fila aqui para eu fazer. Gostei, José. Olha só. Então, a gente está falando sobre síndrome da disfunção cognitiva canina. Então, exatamente essa síndrome não acomete os gatos, mas a gente tem visto sinais, sintomatologias parecidas nos felinos. Só que não tem todos esses sinais que eu estou te dizendo. O que os gatos apresentam mais é vocalização, sem uma explicação. Né? Eles começam a vocalizar sem uma explicação depois de uma certa idade também, depois dos seus 6, 7, 8, 9 anos, começa a ter vocalização e começar a defecar, porque o gato ele é muito aciado. Dificilmente o gato na vida adulta, ele vai defecar, urinar em locais fora da caixinha de areia. Porque ele é organizadinho ali, né? Exatamente. Então a gente tem observado sim, José, esses tipos de sinais. Então a gente acredita que se não for exatamente a mesma patogenia, algo parecido esteja acontecendo com os gatinhos, porque eles também estão aumentando a longevidade. Que legal isso, Dani. Quais são os tratamentos, já que não temos cura? Bom, aí no tratamento é muito importante enriquecer o ambiente do paciente, né, do cãozinho, para que estimule a mente. A gente fala que para a gente evitar, prevenir o Alzheimer, é bom fazer um sudoku, é bom fazer uma palavra cruzada, é bom estimular o raciocínio para o animal também. Tem gente que acha que cachorro não pensa. Mas ele pensa. Pensa, né, Quem Dani? tem em casa sabe. Quem tem em casa sabe que conversa pensa. Com a gente, sabe tudo que a gente está sentindo. Exatamente. Responde da forma deles, né? Mas responde sim também alguns estímulos. Então a gente tem que estimular o raciocínio do paciente. Tem brinquedinhos que estimulam o raciocínio, que você esconde o petisquinho dentro do brinquedo, ele tem que ali colocar a patinha de um jeito aqui, tal, para achar o petisco, isso vai estimulando, passear em locais novos, para que tenha novas informações ali, né? Você faz sempre o mesmo caminho, muda, faz outro caminho, deixa ele cheirar, sentir um cheirinho diferente, estimula a mente desse animal. Além do enriquecimento ambiental, dos passeios, também a nutrição, rações sêniores, né? Rações para animais velhinhos. A idade, né? Exato. Antioxidantes, suplementos antioxidantes, porque a gente sabe que o processo de oxidação das células, ela leva à síndrome da disfunção cognitiva. Então, antioxidantes, vitamina E, vitamina C, selênio. A gente tem um fitoterápico, né? Que é usado até mesmo pelos humanos. E assim, alguns médicos concordam, outros não concordam, que é a ginkgo biloba. E muitos veterinários estão entrando aí também com a ginkgo biloba, estudando, alguns têm efeitos positivos, mas não está também totalmente elucidado. Eu não posso chegar aqui para vocês e dizer falar não, que né? É o tratamento, vai dar certo, não. Mas tem sim alguns relatos de efeitos positivos em trabalhos científicos. Então a gente tem que dizer também que tem que dar credibilidade. Isso. Que Exato. legal. E também tem as medicações neuroprotetoras, né? Para aumentar o fluxo sanguíneo cerebral. São fármacos mesmo, né? A gente fala o suplemento e a nutrição, mas também tem os fármacos, né? Que deve ser prescrito pelo médico veterinário. Por favor, não queira você procurar aí no Google, o que dá para síndrome da disfunção. Eu tenho certeza que um monte de gente começa a procurar. Exatamente, o Dr. Google, né? O Dr. Google ele tem tanta informação que a gente se perde ali e não está entendendo mais nada. Então leve no profissional, confie em quem estudou para isso, né? Leve, que aí ele sim vai saber quais as medicações que deve prescrever, né? O que deve fazer com esse animal e procurar estudos cada vez mais avançados para tratar o animal da melhor forma. Dani, eu adorei. Que bom. Eu acho que você explica de uma forma tão didática que fica fácil da gente entender. Obrigado, né? Lembrando que eles são os nossos parceirinhos e nossos companheiros. Então, Exatamente. quanto mais amor, carinho, prestar atenção neles, acho que mais fácil fica, não fica? Com certeza. Uma coisa que a Carol aí, né, do relato, ela não disse, é que a Nina não era dela. Ela comprou uma casa, a Nina estava lá, aí a antiga dona falou assim, eu vou buscar daqui a pouco. Aí ela foi lá, voltou, não voltou mais. E aí ficou com a casa, adotou a Nina, e você tem que ver o amor que a Carolzinha tem. Eu atendi a Nina, atendi outra, a Pituxinha também, que é outra paciente. Então, é um exemplo aí de carinho com os pets. Então, eu quero trazer isso pra gente tratar cada vez melhor os nossos pets, né? Porque eles merecem. Eles são muito, muito positivos no nosso convívio, nos ajudam muito, então a gente também deve retribuir esse carinho. Esse amor, né? Com certeza. Eu tenho mais uma pergunta pra você. Vamos lá. Vamos ter que aproveitar, vem de longe, uai. Uai. É da Luciane Moura, de São Paulo. Boa tarde. Eu tenho uma cachorrinha de 8 anos, mistura de labrador com pastor belga. É uma cachorrona. Essa é bitela, como diz lá na minha terra, né? Ela tem constante convulsão. Esse problema pode ter alguma relação com a raça? Muito obrigada. E aí? Bom, aí, quando a gente fala de raças de cães e de idade, a gente tem que compreender que quanto maior a raça, menor a expectativa de vida. Então, doenças que, às vezes, no animal de pequeno porte, a gente começa a ver aos 10, 11 anos, aos 8 no de grande porte, já começa a aparecer.
Sim, porque a expectativa de vida ela é menor. O metabolismo é um pouco mais lento. Então, aí no caso, Luciane? Isso, Luciane. Perdão, Luciane. Mas no caso, as convulsões, elas podem não ser a síndrome cognitiva. É o que a gente está dizendo. Uhum. Pode ser que seu animal seja epilético, pode ser que ele seja cardiopata, mas pode ser também que seja a síndrome cognitiva causando alterações aí, a deposição da proteína beta-amiloide, a atrofia cerebral causando também convulsões, assim como a gente viu no caso da Nina. Agora, outras coisas podem levar, por exemplo, tumores cerebrais, os cães também têm, né? Então a gente precisa de fechar um diagnóstico preciso para fazer um tratamento correto e assim ter uma melhor sobrevida do paciente. Com certeza tem mais uma. Vamos lá. Quantas você quiser. Ai, que fofinha! Ela até mandou foto aqui, ó. Boa tarde, meu nome é Sandy. Essa é a Minnie, minha irmãzinha. Ela tem 20 anos e tem, olha, 20 anos. 20 anos, qual a minha idade? E tem quadro convulsivo há 1 ano e faz uso de Gardenal. Ela não enxerga, não anda e não come sozinha. Tem uma pergunta, ela pode vir a desenvolver Alzheimer? Obrigada, beijos, ela é linda. Muito linda. Muito ela linda. É eu linda. acho assim. Nossa, que demais. Esses animais já na terceira idade, né? Eu chamo no meu consultório quando falo, já tem 20 anos. Eu falo assim, então é uma anciã. Eu chamo dessa forma. Eu acho lindo, lindo mesmo. Lindo 2 coisas mesmo. que eu acho bonitinho. É filhotinho e quando o animal já tá velhinho. Eu acho uma maravilha. Ela pode desenvolver sim e pode ser que ela já tenha algum nível. Porque quando a gente fala da síndrome cognitiva, não precisa, Sandy, de ter todos esses sinais. Às vezes ela tem alguns dos sinais, mas tem uma doença branda ou leve, né? Pode acontecer, porque a gente tem níveis, né, de agravamento da doença, até chegar no nível mais terminal, um nível que já fica difícil a sobrevida da paciente. Então pode ser que ela já tenha. Você disse que ela é epilética, né? Ela faz já uso do Gardenal por causa das convulsões, né? Então pode ter outras doenças atreladas. Lembrando que a síndrome cognitiva, ela não exclui outras possibilidades. Pode ter isso e mais aquilo. Pode ter isso e mais aquilo. Ela falou que ela é ceguinha também. Animais que são cegos e têm epilepsia, pode ter a diabetes, que já é outro universo, né? Mas os animais também são acometidos por diabetes, né? E os animais velhinhos ainda mais. Então, a importância de levar no médico veterinário, fazer o acompanhamento, eu percebi que a Cindy ela leva no médico veterinário, né? Que foi diagnosticada, e fazer o acompanhamento correto para entrar com o tratamento preciso. Gente, agora eu tô pensando 20 anos, 20 né? anos. Imagina quanta história que ela não viveu com a família. Pois é, olha só. Isso é demais. Com certeza. E quanto tempo que ela, né, tá vivendo, isso significa que ela deve ter muito carinho e é muito bem cuidada, né, Dani? Com certeza. Antigamente, qual era a chance, né? A gente tem Exato. Há 50 anos atrás, você falava que seu animal tinha 8 anos, já estava, nossa, vai estar fazendo hora extra na Terra. Hoje, 20 anos, está se tornando cada vez mais comum. Aí, o cuidado que a gente está tendo com os animais, né? Como é positivo isso. Como isso é positivo. Acho que, de um modo geral, o que você daria de cuidados para as pessoas terem em casa para a gente melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos nossos bichinhos, seja dos gatos, dos cachorros? Olha, gente, a primeira coisa, embora a gente não fale isso, né, abertamente na medicina, mas carinho. Dá carinho, dá amor, porque isso alimenta a alma e, consequentemente, alimenta também a mente dos pacientes, né? Fisicamente, pacientes que são bem tratados, eles são melhores, eles aumentam a longevidade, eles ficam menos propensos a algumas doenças. E agora, falando medicinalmente, né, em relação à síndrome cognitiva, é aquilo que a gente tinha dito, é passear com o animal, porque passear, além de trazer informações novas para o paciente, para o animalzinho, também desestressa. Já imaginou a gente ficar 24 horas por dia dentro do mesmo espaço, desafio, então traga informações novas, leve para passear, melhore a qualidade de vida desse paciente, forneça alimentação de qualidade. E eu não me canso de dizer, carinho, dê carinho, amor, né? Brinque, ria. E quando você vê que o animal está mais tristinho, também tenha cuidado. Não fique tentando você aí ver no Google, o meu paciente ele está com uma doença, está com esse sintoma, eu vou dar isso para ele e pronto. Se não der certo, eu levo no veterinário. Não, gente, está doente, leva no veterinário. Não fica tentando fazer as receitas caseiras, com todo o respeito que eu tenho, mas você não sabe, você não estudou para aquilo, então não fique tentando resolver o problema em casa. Leve em quem entende para melhorar a assertividade do tratamento. Com certeza. A gente fala muito das crianças, né? Que quando são os bebês e sente a mãe, por exemplo, ansiosa, isso passa para a criança. O ambiente, né? Que os cachorrinhos, que os gatinhos vivem. Se a gente está estressado também, ansioso também, fica sempre no mesmo ambiente, como você falou, do mesmo ambiente, mas ainda tendo uma carga, sei lá, de um estresse, de uma ansiedade, isso passa para eles também, Dani? Isso também pode prejudicar nas doenças ou não? Eu vejo, aí a gente também não tem isso cientificamente comprovado. Eu como médico,
eu não posso bater o martelo. E falar né? Falar Mas o que eu posso dizer para você é que na minha vivência clínica, eu tenho visto cada vez mais os animais serem acometidos por doenças que os tutores são. Mas é muito comum. Você atende ali, tem um problema no joelho, o tutor tem problema no joelho. Problema de tireoide, tutor tem problema de tireoide. Tem diabetes, tutor tem problema de diabetes. Tá no pâncreas, tutor tem problema no pâncreas. Então, eu acredito, sinceramente, que os animaizinhos são anjos aqui na Terra, que nos ajudam até a carregar alguns fardos, sabe? Então, eu acredito também que eles, no nosso ambiente, eles absorvem algumas coisas, sabe? Eles nos ajudam nesse sentido e também apresentam essas dificuldades. Então, quanto mais a gente encher o ambiente com carinho, com amor, com tranquilidade, melhor para eles também, é lógico, né? É lógico. São seres amáveis, né? Eles absorvem muito bem o amor e retribuem melhor ainda, né? Dani, você é fantástico. Vamos seguir esse moço, minha gente. Entra no Instagram, @DanielPinhoVet, tudo junto, tá? Pinho Vet. Exato. No YouTube, Daniel Pinho, que ele tem vários vídeos, ele explica várias coisas nos vídeos dele, adoro ver os vídeos. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo à nossa casa, viu? É um prazer. Só chamar que eu venho. Por favor, um beijo, Dani. Obrigada, Gratidão. viu? Muito bom.